Olá, meu nome é Victor, sou monitor aqui no Consórcio de Informações Sociais da USP, o SIS, e hoje vou dar andamento às nossas videoaulas de instruções sobre análise de dados com o R. Hoje é a nossa quinta aula e eu vou tratar sobre manuseio de dados. Hoje nós vamos entender como que os dados estruturados são reconhecidos no R, desde a criação deles, para depois a gente importar dados que sejam da vida real e que nos interessem. Então, antes, a gente precisa ter bem entendido o que são os vetores no R. Por definição, os vetores eles são colunas que guardam informações e que têm uma dimensão. Então, aqui o exemplo que eu coloquei, né, como a gente escreve na notação comum, né, o vetor é um conjunto de valores. Caso eu coloquei aqui números inteiros, 1, 2, 3, vai até n. E no R a gente vai ter essa escrita, né, que é o que a gente já tem visto nas últimas aulas. Vamos guardar num objeto os valores de 1 a 3 ou 1 a n, concatenando eles com essa função do Czinho. Então, é importante a gente saber que o vetor, ele é a, um objeto de menor dimensão, e a gente pode representar, portanto, ele numa reta. Os vetores, eles, como eu já disse, guardam um tipo de informação, e, portanto, é importante que a gente saiba a classe desse vetor, que tipo de informação ele está guardando, porque sabendo as classes é o que vai definir as possibilidades de manuseio. Por exemplo, se é um vetor que guarda caracteres, que guarda textos, nós vamos ter um conjunto de opções, né, para manusear esse vetor. Nós não podemos, por exemplo, fazer cálculos com eles, é o que a gente aprende na estatística básica, né, sobre a classificação das variáveis. Aqui com os vetores é algo semelhante. A gente só consegue fazer contas com vetores que têm números, portanto, ou é uma classe, né, um tipo numérico, ou um tipo inteiro. Existe também vetores do tipo lógico, que vai guardar relações lógicas de verdadeiro ou falso, vetores ordenados, e, na verdade, existe uma série de classes de vetores, mas essas que eu destaquei aqui são as mais importantes e comuns que nós vamos ver nas bases de dados. Outro ponto importante sobre os vetores é que para acessar as informações, né, que é o que a gente chama de subset na ciência de dados, segue essa sintaxe no R, né? Então a gente coloca o nome do vetor, que é o nome do objeto onde a gente salvou os valores, abre um colchetes e coloca o número da posição que está esse valor. Então vamos ver como isso funciona no RStudio. Vou abrir aqui o RStudio. E deixei aqui embaixo um exemplo, tá? Então, os exemplos das videoaulas eu sugiro fortemente que vocês tentem reproduzir em casa. E hoje, inclusive, nós vamos ter desafios. Então, é muito bom o exercício para esse início de aprendizado de programação. Vou fechar esses códigos aqui que eu estava trabalhando, limpar meu ambiente e abrir aqui um código. Então, explorando vetores no R. Vou criar um vetor chamar de x, que vai guardar os valores. Deixa eu concatenar. 1, 2, 3. 3, 4, 5. Vou colocar até começando pelo zero, porque vai ser didático mais para frente. Eu poderia também, e aí se eu executar essa linha, né, o que eu estou fazendo? Guardando esses valores agrupados em um objeto x. Se eu executar, ele vai salvar isso e vai entender aqui que eu tenho um vetor do tipo numérico, ele já reconhece porque eu só coloquei números, com esses valores. E aí tem uma série de questões operacionais e lógicas do R que vale a pena explorar, né? Por isso que é bom vocês explorarem aqui, criar vetor diferente. Por exemplo, vou criar um vetor Z que vai guardar Victor e 0 a 5, né? Se eu escrevo assim 0, 2,5, ele vai entender. Vou executar só esse trechinho para vocês verem que isso representa números de 0 a 5. Aqui eu estou ferindo, né, um pressuposto que eu disse para vocês de que o vetor ele guarda objetos de um único valor. Então vamos observar o que que acontece quando eu coloco de um único tipo, perdão. Quando eu coloco valores de classes diferentes, que são de tipos diferentes. Aqui no caso eu estou juntando texto com números. Se eu executar essa linha, observem, ele vai, por definição, padronizar todos os valores para caracteres, porque
os vetores eles devem ter um único tipo, né? Deve ser uma dimensão só com uma única classe. E aqui sim a gente pode usar algumas funções, eu já vou adiantar uma, que é essa class, para saber qual que é a classe de x. Deixa eu colar aqui em cima. Classe desse vetor, ele retorna aqui a um vetor do tipo numérico, e a classe de z, ele vai retornar também a um vetor do tipo caractere, que guarda esses valores aqui. Então, é, isso é importante de saber. Agora, vamos explorar, explorando, é, na verdade, vou escrever como acessando informações guardadas em um vetor. Como o vetor tem uma única dimensão, eu posso escrever x, abrir o colchetes e colocar aqui o endereço, né, do valor. Então, vamos supor, vou colocar o endereço 3. O que que eu estou dizendo? Eu estou pedindo para o R me retornar o terceiro valor que está guardado nesse vetor. Se eu executar essa linha, ele vai retornar aqui 2, porque ele considera o zero, né? Então, vamos lá, ele vai contar o primeiro é o zero, o segundo é o um, o terceiro valor é o 2, que é o que ele pegou aqui para gente. Por que que isso é importante? É, porque observem, eu disse lá no começo que os vetores eles são representados por colunas, né? E não aparece para a gente assim no R, mas pela definição eles têm essa forma de representação. Então, se a gente cria vetores de tamanho igual, observa que tem mesma quantidade de valores, e a gente pode explorar isso usando a função length, x, que vai dar o quanto de valores tem, né, dentro desse objeto. Deixa eu escrever aqui, comentar. É, observando quantos valores tem no objeto, no vetor, que é o n. Então, se a gente tem vetores de igual tamanho, nós podemos colar eles juntos para formar aquilo que a gente conhece bem, que é uma base estruturada, né? Então, é muito comum esse entendimento de que uma base estruturada é um conjunto de vetores, e cada vetor vai representar uma informação ou uma variável no nosso banco de dados. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, eu vou colocar aqui, criando vetores de igual tamanho. Se eu executar essas linhas, ele vai salvar para mim os vetores e já indicar aqui qual que é a classe deles na memória. A gente pode construir uma base com vetores de igual tamanho. Então, para isso, no R a gente usa essa função DataFrame, né? O R entende dado estruturado como DataFrame, que vai colar os vetores juntos. Então, vamos usar a função DataFrame para colar educ, end e raça. E aí ele cola, tá vendo aqui embaixo já tem uma base como a gente conhece, né? Eu vou salvar ela em meus dados. Agora eu tenho na minha memória essa base que a gente criou com esses valores. Por que que isso é importante também, né? Para a gente entender como é estruturado o dado, né? Como que o R entende esse dado e como que a gente navega por ele também. É, e aí é importante dar uns passos para trás, né? Aqui eu coloquei um desafio para vocês, então se vocês estiverem assistindo, pausa e tenta executar isso em casa para ver se vocês conseguem entender. Eu estou explorando o subset e adicionando valores no vetor e estou fazendo cálculos com vetores. Então, essa ideia de calcular coisas com vetores é como se você quiser fazer algum manuseio, né, com a sua variável, suas variáveis. Por exemplo, né, fazer uma regressão com um conjunto de variáveis de uma base de dados. Então, você precisa manusear essas colunas, né, que são os vetores. E aqui é um outro exemplo que vocês podem tentar fazer em casa também, né? No caso, escolaridade e renda, como são numéricos, a gente pode somar eles e fazer cálculos com eles. Então, a diferença, né, do vetor para o data frame é que o data frame é um conjunto de vetores, portanto, eles são dados que estão estruturados por linhas e colunas, né? Então, já tem duas dimensões, não só uma. Isso é importante para a gente entender que, como o data frame tem duas dimensões, para a gente acessar os valores,
a gente tem dois sentidos, né? Tem o primeiro, que é a linha para acessar valores. A gente usa o mesmo colchetes. O primeiro valor a gente vai indicar qual é a linha. O segundo valor a gente vai indicar a coluna. Então, aqui, por exemplo, dos meus dados, eu quero pegar a coluna de renda, essa pessoa aqui que está recebendo R$ 4.000. Vamos lá ver, fica mais fácil, né? É essa aqui. Então, eu quero a terceira linha, segunda coluna. Se eu escrever terceira linha, segunda coluna, ele vai me retornar aquele valor que está guardado ali, ó, de 4.000 aqui embaixo. Então, é assim que a gente vai acessar os dados é, em um data frame. Tem outras funções que são bem importantes, né? A gente já viu na última aula import para importar o dado, mas tem outras para saber um pouco das dimensões do nosso dado. Então, se eu usar o dim, meus dados, vai dar as dimensões, 4 linhas por 3 colunas. Se eu usar a estrutura dos meus dados, ele vai dar a estrutura dos dados com os primeiros casos, né, quando a base for maior, e o tipo de cada variável, mostrando as variáveis. É um head, que dá os primeiros casos do. No caso, a gente só tem esses, né? Mas se fosse uma base maior, ia mostrar só os primeiros 5 casos, se não me engano. Isso é bom para ter uma ideia de como os dados estão organizados. E a função view, que é o mesmo que apertar aqui para ver o dado, se você executar, ele. Deixa eu deixar em maiúsculo. Ele mostra aqui os dados numa janela separada. Então, para acessar informações numa base de dados, a gente pode usar esse endereço de linha e coluna ou usar um cifrão, que também é bem comum no R. Usando cifrão para acessar infos. Meus dados. Se vocês colocarem um cifrão, ele já vai indicar aqui as variáveis que tem. E aí você escolhe a variável, se executar, ele te dá o vetor ou a variável, a coluna da sua base, com os valores que tem ali. E nós podemos também executar um valor específico. Então, eu pedi essa coluna, ou no nosso entendimento aqui, esse vetor, e vou pegar aqui o terceiro valor, usando aqui só um colchetes, e aí ele vai indicar que é o valor 4.000. Por que que isso é muito importante de entender? Como acessar, né, no subset? Porque é a partir do subset, né, dessa lógica de acessar informações, que a gente vai implementar lógicas de selecionar variáveis específicas e de filtrar os nossos dados. Eu vou deixar tudo isso como desafio aqui para vocês. A gente vai ver isso especificamente na próxima aula, seleção e filtro. No caso, a gente está usando aqui o RBase, mas a gente vai ver tanto com o RBase quanto com as funções que vão facilitar a nossa vida. Então explorem isso, né? Para aqui o vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo. Na próxima aula a gente vai trabalhar com esse pacote que é para ciência de dados, mais comum no R, o Tidyverse. Agradeço a atenção de vocês e peço, como em todos os vídeos, que colaborem doando bases e compartilhando com os colegas sobre o que é o CIS e o nosso repositório que é colaborativo.